Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar hoje o curso de leitura e debate da obra O Capital, Crítica da Economia Política, de Karl Marx, livro 1, O Processo de Produção do Capital. Estamos usando a edição da Boitempo, mas as outras edições também são, em português, também são recomendáveis. Todas elas têm problemas e têm virtudes. Bem, estamos no 17º parágrafo. Número maldito, né? 17 lembra coisa ruim. Mas é o jeito, a gente tem que... E é um parágrafo importantíssimo. Esse 17º parágrafo, ele é um parágrafo definidor, que marca, inclusive, o pensamento do Karl Marx, o pensamento de Marx, e o separa principalmente dos prudonistas franceses e de concepções de reforma do capitalismo. Aqui o Marx é bem claro. A ideia central do parágrafo é a distinção entre valor e preço. É uma das ideias fundamentais desse parágrafo. Mas antes eu quero pedir a vocês que não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, curtir, compartilhar. É uma época em que precisamos de vida, essa situação da quarentena, os riscos que nós estamos sofrendo, que a humanidade está sofrendo, é uma época fundamental para nós aproveitarmos o tempo e nos aproximarmos, ainda que por meios digitais, e estudarmos, né? É fundamental isso. Bem, mas aí eu vou no meu método aqui, no nosso método, nesse canal, vou ler e depois discutir. O parágrafo é grande, vou ler, começando a ler uma parte. Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria permanece constante se permanece igualmente constante o tempo de trabalho requerido para a sua produção. Mas este muda com cada mudança na força produtiva do trabalho. Bem, isso aqui é importante, olha só. A grandeza de valor de uma mercadoria é determinada pelo quê? Pelo tempo de trabalho contido nela. Se o tempo de trabalho não variou, permaneceu constante, o valor da mercadoria não vai variar. E nós temos visto isso, o quanto o trabalho é importante. A crise do Covid-19, do coronavírus, mostrou o que o trabalho é fundamental. Apesar de muitos anos, talvez séculos de ataque à força de trabalho, sem isso o capitalismo não existe. Sem essa força de trabalho. Na verdade, a história humana não existe sem esse trabalho. Só que o trabalho no capitalismo assumiu essa configuração de uma prisão da humanidade. Né? Bem, mas o tempo muda com cada mudança na força produtiva do trabalho. Aí o Marx diz o seguinte: o que é a força produtiva do trabalho? Essa força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, dentre outras, pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e de sua aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Isso é central. Marx está definindo o que é força produtiva do trabalho. Todos os modos de produção humanos têm forças produtivas do trabalho. Às vezes se diferenciam, às vezes não tanto. Mas é preciso dizer, isso não depende só dos seres humanos. Ao final, o Marx fecha as condições naturais. Nós nunca podemos esquecer a natureza. O Marx trabalha isso. Há um livro, A Ecologia de Marx, de um autor, John Bellamy Foster, que é fundamental para entender como o Marx nunca esqueceu os problemas, os dilemas naturais. Bem, vamos deixar aqui no vídeo embaixo o nome, a referência desse livro, do Bellamy Foster, que é um excelente livro, né? Então o Marx se preocupa, a força produtiva do trabalho depende das condições naturais também, depende da ciência, da tecnologia, do grau de habilidade das pessoas trabalhando, né? Depende de uma série de coisas humanas e de uma parte
que ultrapassa, nós somos natureza também, mas que ultrapassa a condição humana, que é a natureza, que nós não podemos perder a referência dela, né? Aí ele diz assim, por exemplo, a mesma quantidade de trabalho produz numa estação favorável 8 alqueires de trigo, mas apenas 4 alqueires numa estação menos favorável. Isso é muito interessante, né? Num modo de produção anterior ao capitalismo, onde o mercado não é determinante, se você tem 8 alqueires de trigo, você alimenta um dobro de pessoas de 4 alqueires de trigo. É claro? Mas no capitalismo, isso vai ganhar uma outra dimensão. Os 8 alqueires e os 4 alqueires, além dessa dimensão do valor de uso que nós já discutimos, alimenta-se mais pessoas aqui, alimenta-se menos pessoas aqui. Nós teremos uma outra condição, que é a condição do valor. Se 8 alqueires, do ponto de vista do valor, pode ser igual a 4 alqueires. É estranho, né? Mas 8 alqueires com 1 ano de trabalho pode ser igual a 4 alqueires com 1 ano de trabalho. Então o valor é o mesmo. O valor de uso não é, mas o valor é o mesmo. A mesma quantidade de trabalho extrai mais metais em minas ricas do que em pobres. Novamente a contraposição. Mais metal, maiores valores de uso. Maior quantidade de valores de uso. Menos metal, menor quantidade de valores de uso. Mas se nós passarmos da dimensão do valor de uso para a dimensão do valor, aí podem ser iguais. Mais metais pode ser igual a menos metais. Menos metais em 1 ano, em 2019, pode ser igual a mais metais em 2020. Entende? Porque é o valor, é outra dimensão. É uma dimensão que ultrapassa as necessidades. É uma dimensão que está para além do valor de uso, além das utilidades. Esse é um termo central, porque o Marx usa utilidades diferente do que usam os economistas neoclássicos, os economistas burgueses. Os economistas burgueses atribuem a utilidade ao preço. O Marx atribui a utilidade à corporalidade humana. É bem distinta essa utilização, né? Aí ele diz aqui, os diamantes muito raramente se encontram na superfície da Terra. E por isso encontrá-los exige muito tempo de trabalho. Ora, o Marx está trabalhando aqui com uma coisa assim, do valor de uso, mais diamantes, menos diamantes. Agora, no valor, o valor é uma média. Lembrem que nos vídeos anteriores nós discutimos que o valor é tempo médio de trabalho. Você pode encontrar um diamante caminhando, e aí seu pé bate no diamante. Né? Você topa com o diamante, como a gente diz, né? Não levou muito trabalho. Mas, de modo geral, na média, o diamante leva muito trabalho para ser encontrado e extraído. Então, você usa o tempo médio de trabalho para afixar o diamante como valor. O valor é tempo médio, o tempo que a sociedade em média leva para extrair o diamante. Quem acha o diamante mais facilmente leva menos trabalho, está abaixo da média, por isso está melhor do que os outros. Isso explica, inclusive, a corrida tecnológica no capitalismo. Se você estiver abaixo do tempo de produção dos outros, você leva vantagem. Se você estiver acima do tempo de produção dos outros concorrentes, você será prejudicado. Mas continuaremos a discussão do 17º parágrafo no próximo vídeo.